Olá, querido aluno, seja bem-vindo à Escola Avançada. Vamos dar sequência às nossas aulas do curso de Teologia e hoje iremos falar um pouco sobre teologia bíblica. Teologia bíblica é o estudo da teologia com base na Bíblia, com base nesse livro, que é o livro de regra de fé e prática para o cristianismo, ok? É muito interessante lembrar e falar que toda a nossa base de estudo tem sido fundamentada eh, no cristianismo, ok? Então nós não podemos esquecer desse detalhe. Eh, com foco em entender e interpretar as escrituras dentro do seu contexto histórico e literário. A importância de entendermos o contexto histórico e literário na interpretação bíblica é muito importante para entendermos quem escreveu, por que que foi escrito aquilo que foi e por o que que aquilo verdadeiramente está querendo ser dito, entender a realidade histórica e literária. Exemplo, por que que eu devo entender a realidade do escritor daquele livro? Apocalipse 21 diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Se eu paro unicamente pela minha ideia do que seja Apocalipse, eu falo legal. Então quer dizer que no novo céu e na nova terra não vai ter mar? Pronto, acabou, resolvemos, solucionamos. Mas nós temos que entender que até mesmo no grego, a qual o Novo Testamento foi escrito, existe uma questão chamada poesia literária, uma poesia ali na escritura. E entender que necessariamente esse mar não existe não significa que na nova terra não vai ter mar, ok? Vamos lembrar o contexto histórico de João, escritor do livro de Apocalipse. Ele estava preso na ilha de Patmos. Aqui você vai ver representado por essa estrela a ilha de Patmos, tá bom? Então, o que que separava João do povo de Éfeso, do povo das Tessalônica, de Corinto? Era o mar. O mar era aquilo que separava João daquilo que ele amava, das pessoas a que ele amava, das atividades dele. Então, o mar nesse contexto significa separação, prisão. Então não terá mais separação, não haverá mais prisão. O mar já não existe, ok? A ilha de Patmos, no mar de Egeu, cerca de 100 quilômetros do sudoeste de Éfeso. Então nós temos que entender o contexto, ok? Aqui eu coloquei até uma especificação no grego, a diferença, tá? A tradução, para vocês darem uma olhada. Além disso, outro exemplo de texto que é extremamente equivocado é o texto de 1 Coríntios 14, que diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando o que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Esse texto, quando fala de outras línguas, já foi utilizado de forma errada muitas vezes dentro do cristianismo para consolidar a teologia de línguas estranhas. E aí nós precisamos entender, de fato, esse contexto. Vamos retornar a esse mapa aqui. Então aqui nós vemos a ilha de Patmos, aqui nós vemos Atena. Lembrando que Atena vai ser ali o berço do que os cristãos vão chamar do paganismo, adorações a deus pagãos. Corinto está aqui. Corinto está aqui, ok? Então vamos seguir. Corinto, uma cidade grande que tem dentro dela um porto que recebe estrangeiros de toda a região, ok?
A cidade-estado grega de Corinto tinha 2 portos antigos, Cencreia e Laqueu. Cencreia servia as rotas comerciais orientais através do Golfo Sarônico, enquanto Laqueu, situado no Golfo de Corinto, servia as rotas comerciais que levavam a oeste para a Itália e o resto da Europa. Tá bom, Iago, mas o que isso tem a ver com 1 Corinto? As várias alusões na versão Almeida, revista e corrigida de Línguas Estranhas de Corinto 14 não aparecem no contexto original grego. O termo línguas estranhas foi acrescentada pelo tradutor para tentar facilitar a interpretação do texto. Então, no grego, que eu deixei retratado aí embaixo, não aparece essa ideia de línguas estranhas. Na verdade, é outras línguas. E quando nós falamos sobre isso, o que Paulo está querendo dizer a Corinto é o seguinte: não adianta qualquer pessoa que chega a Corinto querer falar para as pessoas aí na língua materna deles, porque está identificando a si mesmo. Então, pois quem fala em outro idioma não fala a homem, senão a Deus, porque eu não entendo. Deus está me entendendo, mas eu não entendo. Então, essa língua não está falando sobre línguas estranhas, de língua dos anjos, que ninguém entende, está falando sobre idiomas. Corinto tinha esse problema. Pessoas chegavam ali, através do porto, e queriam falar para o povo da igreja de Corinto. E ninguém entendia nada. Unicamente Deus. Fala de si para Deus. Portanto, se eu estou falando a você em francês, língua estrangeira, e você não sabe nada de francês, para você eu estou falando uma língua estranha, pois não pode ser entendida. Mas isso não quer dizer que o francês é um idioma que não pode ser entendível por ninguém. Ele é entendível. Daí surge a necessidade de um intérprete para poder edificar a igreja. É muito interessante que no termo de novas línguas ou línguas estranhas, que vai aparecer a primeira vez em Atos 2, na descida do Pentecoste, tem a ver com 2 palavrinhas em grego, neos e kainos. E nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Diferente da teologia sistemática, que organiza doutrinas em categorias temáticas, como a natureza de Deus, a salvação e etc., a teologia bíblica se concentra em como essas doutrinas são reveladas progressivamente ao longo da história bíblica. E como nós vamos descobrindo isso? Então, como essa revelação vai acontecendo ao longo da história, ok? Ela analisa temas teológicos em suas diversas fases, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, respeitando o contexto original em que foram escritos. Entender em qual contexto o autor estava inserido, por que ele disse aquilo. Por isso, é muito interessante. Quando nós lemos um texto, uma frase qualquer, é muito interessante entendermos o que aconteceu antes, o que aconteceu depois e qual era a realidade do autor ao escrever aquilo. O que o autor quis dizer. Ele não, lembrando, a Bíblia não foi escrita para a gente. Não foi escrito pensando na nossa realidade hoje. É uma realidade totalmente diferente da realidade dos escritores bíblicos, porque eles acreditavam que Cristo voltaria no tempo deles. Eu não posso utilizar a minha interpretação e a minha visão de mundo sobre a interpretação e visão de mundo do autor, até porque o autor não acreditaria que nós chegaríamos aonde nós chegamos hoje. Ok? A teologia bíblica busca compreender como os diferentes autores bíblicos, em suas épocas e circunstâncias particulares, contribuíram para a revelação de Deus ao longo da história. Foque nisso. Os diferentes autores bíblicos. Foram 40 autores diferentes. 40! Ok? E aí, nós vamos ter visões diferentes. É muito interessante essa imagem que eu destaquei, que vai mostrar a diferente visão de Cristo pelos escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem uma visão um pouquinho diferente de quem foi Jesus. Essa abordagem é essencial para perceber a unidade e a progressão da mensagem bíblica destacada e continuidade
e as diferenças na revelação de Deus em diferentes momentos da história redentora. Não é porque nós precisamos entender a Bíblia na visão e na realidade do autor que isso se torna inválido, que a gente está invalidando a escritura ou a inspiração de Deus. Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não leva a outra. E aí é um termo que nós vamos utilizar muito, muito, que é o termo verdade presente. O termo verdade presente vai falar um pouco sobre essa revelação constante. É a revelação por um tempo específico. Os escritores bíblicos não acreditavam que chegaríamos nos anos que nós temos hoje. Assim como nós não acreditamos que vai existir ou uma quantidade de tempo extenso lá para frente. Verdade presente. Revelação por tempo específico. Hoje nós estamos tendo uma luz bem maior das escrituras bíblicas através do auxílio da ciência, inclusive. Verdade presente. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre teologia histórica. Espero que você tenha gostado e até lá.